Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados, com a gente aqui. Marcelo, mais uma vez é um prazer conversar com o senhor. E sobre essa proposta do governo escalonar o pagamento de precatórios de 2022. Sempre tivemos aquela impressão, né, Marcelo? Está bem acompanhado aí. Winston Churchill e Nelson Mandela. Está muito bem acompanhado, parabéns. Agora vem cá, nós sempre tivemos aquela impressão de que se o governo tem para receber de você, toma tudo que você tem, com juros de mora e coisas que tais. E agora, isso fica mais do que claro, porque quando você deve para o governo, você está ferrado. Quando você tem para receber do governo, aqui em São Paulo mesmo, para receber precatório, não é de hoje. A dificuldade é grande, às vezes nem o tataraneto do cara consegue receber a dívida e sem a correção monetária devida e daí por diante. Isso é uma coisa que é a voz corrente no país há muito tempo. Agora, quando um ministro da economia vem com essa história furada, com esse papo furado, que devo, não nego e pago quando puder, isso é um tapa na cara da sociedade, né? Porque é um governo que deve, que tem que pagar. Quem tem dívida tem que pagar. O sujeito, o cidadão brasileiro comum, que eu acho uma excrescência, isso não é de hoje, esse negócio de ter Serasa, isso aí devia ter sido extinto agora, na época da pandemia. Eu sempre fui contra isso. Porque o cidadão está com o nome sujo. Pô, e esses políticos que roubaram bilhões do Brasil, esses sim com o nome sujo, e que estão aí concorrendo a eleições, que saem da cadeia e concorrem às eleições. Só vale para o povo brasileiro o nome sujo do cara que não pagou uma conta de R$10. E aí vem esse ministro da Economia dizendo que não podemos, nós temos que aumentar o Bolsa Família e não vão pagar mais ninguém. Mas distribui emendas parlamentares da ordem de mais de 30 bi na velha política que o presidente disse que não ia abraçar. Isso é uma calamidade, né? É governar de cima para baixo e de democracia não há nada desse tipo de ato, não. Marcelo, é um prazer conversar com você. Datena, é um prazer conversar com você também. Nós temos muita identidade de pensamento sobre essa proposta do ministro Paulo Guedes. É importante que o ouvinte entenda o que é um precatório, né? Precatório é quando a União deve alguma coisa a um cidadão, esse cidadão briga na justiça por ano, a União recorre em todas as instâncias, não tenta fazer acordo durante a tramitação do projeto, mesmo em matérias que ela sabe que vai perder ao final, e depois de 10, 20 anos de processo, o cidadão passa a ter o direito de receber e o judiciário manda uma ordem para que o Poder Executivo inclua no orçamento o valor para pagar essas dívidas da União, às vezes com estados e municípios, às vezes com empresa, às vezes com cidadão. O que o governo está propondo? O governo está propondo que ele possa unilateralmente parcelar essa dívida já reconhecida, transitada em julgado, com ordem de pagamento, em 10 parcelas, independente da vontade do credor. Aí, Datena, tem 3 coisas que são relevantes nesse tema. A primeira delas é que parcelar a dívida obrigatória de um ano para o outro, de um governo para o outro, para abrir espaço fiscal e fazer outro gasto, isso tem nome no Brasil. Isso é pedalada fiscal. Isso é crime de responsabilidade. Isso já ocasionou o impeachment de uma presidente da República. O que o ministro Paulo Guedes está propondo é constitucionalizar a pedalada fiscal. É tornar legal pela Constituição o que hoje é crime de responsabilidade. Isso é muito grave. O segundo aspecto é o aspecto do calote, como você bem disse. Quando você deve um tributo para a União, ela vai lá e toma tudo seu. Você não escolhe como pagar. Pelo contrário, Datena, quando você deve um tributo para a União, se você perder no Conselho Administrativo de Contribuintes, para entrar com a ação, você já tem que oferecer garantia do valor. O judiciário ainda nem julgou e você já tem que oferecer garantia do valor integral.
Então, o que a União quer fazer? Unilateralmente, parcelar em 10 vezes. Vamos entender isso, Datena, e eu quero usar o exemplo do meu estado. 19 bilhões desses 89 bilhões de precatórios são referentes a precatório do Fundef, Fundo de Desenvolvimento da Educação do Ensino Fundamental, que nem existe mais. O governo sabidamente pagou errado o Fundef a menor para estados e municípios. O Supremo decidiu, transitou em julgado. O Amazonas tem direito a receber, o meu estado, 219 milhões de reais. Por uma lei aprovada de minha autoria, a Lei 14.057 de 2020, 60% desse valor obrigatoriamente tem que ser pago para professores e professoras, para profissionais do magistério. Ou seja, no estado do Amazonas, os professores têm direito a 131,4 milhões de reais desses precatórios. Então, o governo não quer dar calote no governo do estado do Amazonas. Ele quer dar calote nos professores do Amazonas. Ele quer dar calote nos professores do Maranhão, nos professores de Pernambuco, nos professores de São Paulo. Ele quer dar calote nas empresas. Ele quer dar calote no cidadão que tem uma conta que a União deve. Isso é muito grave. Agora, tem um último efeito, Datena, que vale a pena a gente refletir muito sobre ele. A responsabilidade fiscal, o cumprimento do teto de gastos, combinado com a segurança de que o Brasil é bom pagador, é o que ainda nos dá alguma estabilidade econômica. Essa proposta, ela disfarça o furo do teto de gastos, porque ela arrola a dívida para os anos seguintes e abre espaço para gastar mais do que deveria. E a fala do ministro Paulo Guedes, ela é muito preocupante do ponto de vista de segurança jurídica para investidores no Brasil. Porque se o ministro diz que deve não nega, paga quando puder, e manda uma PEC parcelando unilateralmente os precatórios, quem dá segurança a um detentor de título da dívida pública de que ele não vai fazer amanhã a mesma coisa com os títulos da dívida pública? Então, isso afugenta investimento. Isso é errado do ponto de vista fiscal, é errado do ponto de vista social, é errado do ponto de vista econômico. Isso é uma irresponsabilidade com o povo brasileiro. Eu diria que é quase que uma imbecilidade dessa situação que nós estamos passando. Isso é imbecil. Isso não pode partir de um cara que estudou fora do país, de um cara que se diz inventor da roda econômica, que fala em pedra lascada. Lascado estamos nós com esse ministro que nós temos aí. O senhor disse tudo. O Brasil precisa atrair capital externo bom, de investimento. Nós não queremos aqui virar um cassino com jogo em bolsa e nem com taxa de câmbio. Isso é dinheiro podre, dinheiro ruim. A gente precisa atrair dinheiro bom de investimento com obras. Quem é que vai investir num país onde o ministro da Economia diz que devo, não nego e pago quando puder? Isso para o capital estrangeiro é a pior coisa que existe. Primeiro porque prega mesmo uma farra com o dinheiro público e pedalada fiscal. Ele fala em reforma fiscal, que nada mais é que a mordida do leão, mas não fala em reforma administrativa para enxugar todos os poderes aí de um Estado que gasta muito, de poderes que gastam muito e de que tem que ter responsabilidade. Isso ele não fala. Se você enxugasse o país todo, nos 3 poderes, sobraria dinheiro para você dar 50%, 100% de aumento no Bolsa Família, com o objetivo eleitoral, que é o que eles estão fazendo, e sobraria para dar R$1.000 de auxílio emergencial, só com uma reforma administrativa que ele não fala. É a mesma coisa que o político não fala em reforma política, o Paulo Guedes não fala em reforma administrativa, mas quer dar a mordida do leão. Ele quer tirar do empresário, do povo, mais dinheiro que o empresário, o povo já não tem. O empresário, para poder fazer rodar, girar a roda da retomada da economia, e o povo brasileiro para poder comer e manter o seu emprego, porque o empresário dá emprego. Tá? Ele comunga contra isso
Né? E quem prega calote interno significa, prega uma irresponsabilidade enorme para o investidor estrangeiro. Esses caras vão gastar demais. Daqui a pouco começam a emitir moeda para caramba. Daqui a pouco perdem o controle que a nação está tendo há muito tempo aí, depois de uma inflação, de um período inflacionário terrível que nós passamos no Brasil. A inflação já está começando a sair de controle. Eu não sou favorável ao controle de preços, mas essa política do Paulo Guedes leva a um descontrole de preços que o cidadão está sentindo na hora de comprar arroz, feijão, óleo de soja e tudo mais, né? Uma inflação de um lado, de um câmbio desgraçadamente terrível, que corrói o poder de compra do brasileiro. Jamais o ministro da Economia de qualquer país pode dar sinais ao mercado internacional que ele não vai pagar a conta interna, porque significa que o cara que não paga a conta interna gera uma dívida pública ainda maior do que a gente tem e pode não pagar a conta externa. Esse é o grande detalhe. E aí a gente é isolado cada vez mais do mercado global. Sendo isolados do mercado global no meio dessa crise que nós estamos vivendo globalizada, nós estamos literalmente ferrados. Podemos virar uma Cuba aí a qualquer momento, isolada do mercado internacional. Por outros motivos, mas isolada do mercado internacional de investimentos. Dinheiro podre ninguém quer. Nós queremos dinheiro de verdade para estimular obras, campo de trabalho e coisa assim. É uma irresponsabilidade mesmo. Não só inconstitucional, mas beira a irresponsabilidade esse tipo de declaração. Né? É lamentável isso. Perfeito, Datena. E tem um detalhe por trás dessa análise que você faz da situação econômica do país, que pouca gente está refletindo, mas que talvez seja o mais grave que nós estamos vivendo nos últimos tempos. O Brasil está vivendo o mais profundo e acelerado processo de desindustrialização da sua história. A política do ministro Paulo Guedes é uma política anti-indústria. E por que a indústria é importante? A indústria é importante porque ela é quem tem a maior massa salarial e a maior cadeia produtiva. A indústria gera emprego em várias etapas. E o ministro Paulo Guedes estimula uma combinação que é bombástica para a indústria nacional. Ele estimula nenhuma ofensiva para reduzir o custo Brasil, o custo tributário. Pelo contrário, ele aumenta o custo tributário com as mudanças no imposto de renda e com as mudanças no PIS e COFINS, por um lado, e, por outro lado, ele promove, através da Secretaria de Comércio Exterior, um processo de desoneração de imposto de importação, sem qualquer previsibilidade, sem qualquer diálogo. O senhor tem completamente razão sobre isso. Restabelecendo, então, a comunicação com o vice-presidente da Câmara, que vai falar também sobre o assunto importante. Né? A Comissão Especial da Câmara deve votar hoje a proposta que torna o voto impresso obrigatório. Né? Você discutir qualquer proposta no âmbito legal, como já diz o nome, é legal. Agora, você ameaçar não ter eleições se não tiver voto impresso, já é simplesmente rasgar a Constituição e atingir frontalmente a democracia. Essas pessoas que estão falando esse tipo de coisa no Brasil, desde o presidente da República até os seus apoiadores no legislativo, no seu entorno de governo, não é? Não podem mais brincar com democracia. Democracia não é um meio, democracia é um fim. Então, você contestar o voto eletrônico, primeiro, que é outra imbecilidade que não tem tamanho. Quer dizer que todos vocês que estão contestando o voto eletrônico, vocês foram eleitos pelo voto eletrônico. Então, a partir do princípio da ideia que vocês têm, ter-se-ia que, se aprovado o voto impresso, a gente teria que ter novas eleições, porque vocês mesmos consideram fraudulento o método que os levou ao cargo que você tiver. Desde o vereador de um cantinho lá do Brasil até o senhor presidente da República. Quer dizer que a eleição pela urna eletrônica ela é fraudulenta? Então você foi eleito de uma forma fraudulenta. Esse é o grande detalhe.
Agora, contestar isso como vai ser contestado, por exemplo, discutido na Câmara hoje, a Comissão Especial da Câmara deve votar hoje a proposta que torna o voto impresso obrigatório, né? Discutir na Câmara está tudo certo, mas agora usar isso como pretexto de, olha, se não passar o voto obrigatório não tem eleição, isso é um assinte à democracia, isso é um risco à democracia terrível. Porque qualquer motivo de qualquer coisa agora, não vai ter mais eleição. Primeiro, demonstra fragilidade, porque parece que o presidente está com medo de perder a eleição. Segundo, demonstra uma discussão imprópria do momento indevido. Ele foi eleito pelo voto eletrônico quantas vezes? Ele é parlamentar há 38 anos. Não é? E ele deve se lembrar que quando havia voto no papel no Brasil, havia roubo pra caramba. Como há suspeição do voto do Bush da Califórnia, e voto no papel, como o Trump mesmo, que é amigo do Bolsonaro, mandou a turma dele invadir o Capitólio por causa do voto no papel. Quer dizer, é uma coisa absurda ser discutida agora, mas está sendo discutida no âmbito legal da Câmara. Até aí, tudo bem, você discutir no âmbito do Legislativo, e depois em instâncias que vêm na sequência. Agora, você dizer que não vai ter eleição se não tiver voto obrigatório, isso é realmente passar uma rasteira nos princípios democráticos que são arranhados a todo momento nesse país. E essa a decisão da Comissão Especial, qual é o trâmite legal dessa avaliação e qual a chance do voto impresso passar nessa Comissão Especial da Câmara? Datena, hoje a comissão está com reunião marcada à tarde. Eu espero que não seja feita nenhuma manobra para trocar o horário da comissão e acredito que, em sendo realizada a comissão, o projeto vai ser derrubado, vamos virar essa página e discutir o que é importante para o país. O que é importante para um país de 555 mil mortos pela pandemia, um país de 15 milhões de desempregados, um país de 19 milhões de brasileiros e brasileiras com fome, é vacina, emprego e comida, e não voltar no passado por um modelo de votação que nós já superamos. Eu quero reafirmar aqui, Datena, o que eu disse ontem no exercício da presidência da Câmara durante a sessão, e tranquilizar o povo brasileiro. A despeito dos discursos golpistas e autoritários do presidente da República, a despeito do compromisso dele com os valores democráticos e com a Constituição Federal, vai ter eleição no Brasil. A forma será definida não pelas Forças Armadas ou pela vontade do presidente, mas será definida pela Câmara dos Deputados e pelo Senado da República, que é a quem a Constituição dá autoridade para isso. E o presidente eleito será empossado porque expressará a vontade da maioria do povo brasileiro. É hora de união de todos os democratas do país. Sem democracia, nós não temos nada, Datena. Sem democracia, nós perdemos a chance de disputar opinião na economia, de disputar opinião nas matérias de costume, de disputar opinião nas matérias do meio ambiente. Então, nós precisamos nos unir, defender a democracia, para que lá na frente a gente continue tendo o direito de divergir. E nem tudo nós vamos ter convergência. Eu e você, eu e outro deputado, eu e um cidadão que acompanha a política do lado de fora. Que bom que nós temos o direito de divergir. E é isso que a democracia nos tira. A possibilidade de disputar a opinião, a possibilidade de confrontar quem pensa diferente de você e a possibilidade de, nesse confronto, encontrar convergências, encontrar pontos de equilíbrio que ajudem o Brasil a andar para frente. Nós precisamos, Datena, de um esforço de reconciliação nacional. A próxima eleição não tem que ser simplesmente uma eleição. Ela tem que ser um esforço de reconciliação nacional. Eu sei que o momento é muito tenso, mas está aqui, ó. Você fez uma referência à foto atrás de mim. Está aqui o Mandela. O momento não é menos tenso do que era a África após a apartheid. E ele teve a grandeza de fazer um esforço de reconciliação nacional. O Brasil é um país cheio de riquezas, com um povo trabalhador, cheio de potencialidades. E o próximo presidente, quem quer que seja, precisa mandar uma mensagem de reconciliação nacional, de reconciliação com a imprensa, de reconciliação com a academia, de reconciliação com as forças produtivas, com os trabalhadores, com os jovens,
para que a gente possa superar esse momento pós-pandemia e voltar a ter um país movido por progresso, movido por trabalho, movido pelo esforço pessoal de cada um, pela garantia de que cada homem, de que cada mulher possa, com o suor do seu rosto, com o calor das suas mãos, colocar um prato de comida na sua mesa e na mesa da sua família. Eu acredito muito nisso. Sei qual é o meu papel na história nesse momento, Datena. O meu papel na história nesse momento é de defesa da democracia e das instituições, e eu não vou me afastar dele. O outro personagem que está aí atrás do senhor, ele perdeu a eleição para primeiro-ministro depois de ganhar a Segunda Guerra Mundial. E nem por isso contestou a eleição. Esperou um próximo período e ganhou o cargo de ministro de uma forma democrática. Ele dizia, o Churchill, que a democracia, com todos os defeitos que tem, ainda é o melhor regime que existe. Essa é a minha opinião e tenho a impressão que é a nossa opinião, pelo que o senhor acabou de dizer. Bom, o senhor foi enganado até outro dia com a questão do fundão. Né? O senhor estava lá presidindo a sessão que foi aprovado o tal de fundão. Mas o senhor foi literalmente enganado, o senhor disse que foi literalmente enganado, porque o presidente já sabia que esse fundão seria de 5,7 bi, quase 6 bi, e o senhor disse que o senhor presidente sabia que isso ia passar na Câmara, ia voltar para ele iria vetar, e depois chegar-se-ia a um consenso de 4 bi, que ainda é uma excrescência para a eleição perto de um país quebrado e arrebentado. O senhor disse isso aqui. O senhor não pode ser enganado de novo com essa votação do voto impresso ou não? O senhor não acredita que isso aconteça aí dentro da Câmara, que de repente a questão do voto impresso, que parece um absurdo, passar na comissão da Câmara? Olha, a leitura que eu tenho da composição da comissão hoje é de que a proposta não passa. Agora há uma pressão muito grande do governo, de setores internos aqui na Câmara. Vamos ver qual vai ser o resultado final dessa votação. Eu acredito sinceramente que hoje esse projeto vai ser arquivado na comissão especial. E quero registrar uma coisa importante, Datena, porque o mundo está cheio de confusão e essa turma cria uma confusão danada. Churchill era um conservador, era um homem do partido conservador, mas que foi intransigente na defesa da democracia e que foi intransigente no combate ao autoritarismo simbolizado pelo nazismo de Hitler. Tem gente fazendo confusão de conservador com desapreço à democracia. Não, a democracia não pertence a conservadores ou a progressistas. A democracia é o que dá oportunidade de conservadores e progressistas disputarem opinião. E isso é fundamental. E viverem bem. É o que Aristóteles dizia, distribuição de bem comum, respeitando-se o princípio do contrário. Isso é democracia. Estão rasgando a Constituição, jogando no lixo a Constituição e arranhando a democracia todo dia desse país, com ameaça, não vai ter eleição, toda hora não vai ter eleição. Bom, como é que o senhor recebeu a notícia do presidente desse ambiente volátil que nós estamos vivendo, ter sido incluído pelo ministro Moraes no inquérito das fake news? E o presidente disse, isso é gravíssimo. Não sei o que ele falou, não vai ter eleição também por causa disso, mas como é que o senhor observa isso? Porque num ambiente volátil, você tomar algumas decisões torna um ambiente mais volátil ainda. Em que pese, se o sujeito não tiver coragem de tomar a decisão que precisa ser tomada, então por que ele está lá, né? Mas como é que o senhor observa essa condição do ministro Moraes colocar o presidente Bolsonaro nesse inquérito das fake news? Datena, deixa eu só rapidinho voltar na questão do fundo eleitoral, porque eu lembro que a última vez que a gente conversou, eu achava que o presidente ia vetar e mandar um projeto de 4 bi. Mas eu já estou achando que ele vai sancionar os 5,7 bi, contradizendo toda a palhaçada que ele fez após a votação. Em relação à decisão do ministro Alexandre Moraes... O senhor acha que é possível ele sancionar os quase 6 bi? O senhor acha que é possível ele sancionar? Agora, se ele tem convicção de que ele vai vetar, por que ele não vetou no primeiro dia que chegou lá? Com o Ciro da Casa Civil agora também, né? E deve ser favorável aos 5,7 bi. Está lá com ele desde segunda-feira.
Ele já podia ter vetado. Né? Pois é. É isso, eu acho que O senhor quer completar? O ministro Alexandre Moraes agiu dentro da institucionalidade, ainda que o presidente haja fora da institucionalidade. E isso é fundamental, que as instituições deem respostas, mas deem respostas dentro da institucionalidade. Não é porque o presidente sai da institucionalidade para atacar os outros poderes que os outros poderes devem reagir da mesma forma. E acho que o STF dá uma resposta concreta, estabelece limites ao presidente da República sem se afastar do que determina a lei e a Constituição. O senhor que vive Brasília intensamente, tem um cargo importante, é vice-presidente da Câmara, então não vê riscos à democracia, apesar desses arroubos aí que nós temos do presidente de autoridades dizendo que as eleições estão em xeque? Olha, risco existe se as instituições não reagirem. Eu acho que as instituições, que a sociedade civil começa a reagir duramente a esses arroubos autoritários e fora da Constituição do presidente da República, isso é muito importante. Vontade do presidente de marchar sobre o STF, de marchar sobre a Câmara e sobre o Senado, eu tenho certeza de que não falta. Agora, o STF já deixou claro que se ele marchar sobre o STF, ele encontrará juízes, magistrados entrincheirados na defesa da democracia e das instituições. E aqui na Câmara, eu quero que prevalecerá também o espírito de proteção da democracia e das instituições. Então, o ambiente no mundo não é um ambiente de 64, a imprensa é contra, não tem guerra fria, o Brasil depende da exportação de commodities, não suporta um bloqueio comercial da União Europeia, por exemplo. Então, é um ambiente muito diferente. E o Brasil não é Mianmar, em que uma dúzia de amalucados vai lá, toma o palácio e isso está dando um golpe. Não. O Brasil é um país de dimensões continentais, com governadores, com prefeitos legitimamente eleitos, com instituições que já foram testadas. Nós já passamos por 2 impeachments e continuamos com a nossa democracia de pé. Então, não serão os arroubos do presidente Bolsonaro que vão fazer a nossa democracia tombar. Eu acredito muito na força de reação das instituições e do povo brasileiro. 2 impeachments e 2 presidentes que passaram pela cadeia. O que significa Exatamente. que a nossa incipiente e jovem democracia permanece com as suas instituições fortalecidas. Que assim seja, em nome de Deus e do povo, não é? Esse é o grande detalhe. Algo mais a completar, Marcelo? Senão foi um prazer ouvi-lo. Um abraço grande ao povo maravilhoso do norte do país, que você representa tão bem. E foi um prazer conversar contigo, que você tenha saúde e proteção, que Deus lhe proteja, porque, na verdade, nós não sabemos o dia de amanhã. Principalmente pela política, mas, por outro lado, também por uma pandemia que não acabou, que a gente acha que já passou, mas que tem país que quer aplicar já a 3ª dose por causa da variante Delta. E quando um presidente americano oferece $100 para o cara ir lá se vacinar, tá na cara que a gente vive ainda uma instabilidade enorme em relação ao setor sanitário, que provocou o agravamento terrível dessa crise econômica no mundo. Foi um prazer falar contigo. Fique com Deus. Obrigado, Datena. Eu quero agradecer a oportunidade de esclarecer esses temas tão importantes para o país, dizer que nós precisamos voltar os nossos olhos e os nossos esforços para o que interessa para o povo brasileiro. E o que interessa para o povo brasileiro nesse momento é vacina, emprego e comida. E fazer um apelo a todos os brasileiros e brasileiras que nos ouvem, que é hora de todos se manifestarem a favor da democracia. Faça uma postagem na sua rede social, mande uma mensagem no seu grupo familiar, manifestando-se a favor da democracia, porque a democracia é o que nos garante o direito de disputar a opinião e sem ela nós não teremos nada. Um grande abraço, Datena, que Deus abençoe a você e a todos que nos ouvem. Fique com Deus. Obrigado e bom dia.